Eu posso começar? Can I start? Sim. Ok. Bom, eu acho que estamos muito habituados a cada vez mais a essa integração, né, de diferentes cinematografias. E aqui nós temos, né, talvez um misto entre o cinema francês e o cinema brasileiro. E acho que sempre quando existe essa integração, eu tenho curiosidade de saber, sobretudo dos atores, como é trabalhar com profissionais de diferentes repertórios, de diferentes culturas, entre vocês, o que de repente houve no método de Marie, que talvez foi interessante para a composição do seu personagem e vice-versa. Marie? Para ambas. Marie Durocher? Isso. No caso da... Elle est Marie. Mon personnage s'appelle Marie, C'est ça, Marie-Joseph. Oui. Alors, de ser Marie, a atriz. Actrice, ok, d'accord. Parce qu'elle s'appelle aussi Marie. Oui, c'est ça. Et Marie dans la vie. Oui. Marie-José. Marie-José, et elle joue Marie-Joseph. Donc, o método de uma com a outra. Marie-Joséphine. Il dit qu'on est habitué à cette intégration cinématographique, donc entre le Brésil et la France. Comment était pour vous de faire ce mix entre Brésil et France, et comment c'était travaillé à travers ces deux cultures différentes et à travers les deux méthodes de travail de chez vous. Pour moi, c'était dur de communiquer sur le plateau. J'avais besoin de mon traducteur, de Antonio, qui est juste là, Antonio, et il était là tout à l'heure. Et donc c'est lui qui m'a accompagnée pendant tout le tournage pour pouvoir communiquer. Ensuite, ele dit que c'était dur. Oui, vas-y, pardon. Que era duro de se comunicar no set, mas essa impressão ela teve o tempo inteiro o Antônio que estava aqui traduzindo com ela, que acompanhou ela durante o set. Mais en même temps, les réalisateurs, Dida Andrade, qui est surtout celui qui nous dirigeait dans le jeu, est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur, et qu'il était très... il communiquait déjà beaucoup par ses yeux, il est comme ça, il donne beaucoup dans la gestuelle. Donc voilà, oui. E ela disse que o Dida Andrade era a pessoa que mais trabalhou com ela o jogo de atriz, e que ele tem muito coração, muita energia, e nos olhos e no gestual ele dá muito, então ele estava com ela o tempo inteiro. Et sinon, les méthodes de travail, ici c'était particulier parce que Dida Andrade, il avait envie qu'on soit sauvage et qu'on ne soit pas des acteurs professionnels qui se font tout de façon prévisible. Il voulait de la sauvagerie, de l'imprévisible. On a improvisé aussi certaines scènes. Il nous a laissé beaucoup de liberté et il voulait qu'on soit très sans contrainte. Sans contrôle. Sans contrainte, sans contrainte, sem restrição. Ouais. Ela diz que o Dida Andrade, aqui para a metodologia do jogo, né, do ator, ele queria que eles fossem selvagens e que eles não fossem tão profissionais e previsíveis e que pudessem improvisar, ter o máximo de liberdade e não ter tanta restrição. Notamment dans la scène de l'hôpital psychiatrique où on a tout improvisé, la scène était improvisée totalement. Il y avait presque rien d'écrit. Essa cena do hospital psiquiátrico quase não tinha nada escrito, era tudo improvisado. Il y avait deux phrases qui étaient le plus important en fait, qui étaient d'aimer et de pas être seul et de pas faire comme elle, de faire autre chose. Tinha duas frases nessa cena principais, que era amar e não ficar sozinha, como a personagem dela faz. Amar e le reste c'est improvisation. E o resto é improvisação. E eu respondo em português, né? Isso. Sim. Para mim, na verdade, a mistura a cultura brasileira e francesa é a normalidade, né? Porque eu sou de família francesa, mas cresci no Rio de Janeiro, no Brasil, então para mim isso é normal e é mais confortável do que o oposto. Então eu diria que foi muito confortável. Eu amo, para mim esses dois países têm
tudo a ver e ao mesmo tempo nada a ver, mas tem uma relação bonita, né? E faz todo sentido essa mistura de francês com brasileiro, então foi bem confortável. Elle dit que c'était très confortable et que c'est normal pour elle avoir Ouais. les deux cultures, parce qu'elle a les deux familles. Et donc même la France et le Brésil, ça n'a rien à voir et il y a tout à voir. Les cultures. Ouais. Acho que eu perguntei a você sobre a relação com a Marie, mas eu tenho agora a curiosidade de saber sobre a Sandra Coverlone, que faz a sua personagem numa fase avançada, né, 20 anos depois. E assim, o filme pauta muito bem nessas duas fases da vida, o que me faz deduzir que as filmagens também se deram em momentos muito opostos, né? Então eu queria saber como foi a sua integração, se ela existiu de fato e como é, né, compor essa personagem, que imagino que vocês tiveram acesso a bons dados sobre elas, né? Afinal ela foi uma pioneira, mas que enfim, né, tá em fases totalmente distintas. Essa relação. Vous voulez traduire? Comme tu veux. Non, non, ouais, c'est vrai. Juste, Ah, c'est- oui. D'accord. Non, C'est une mieux question vous- pour elle, pour mais, elle, oui, mais comme j'aimerais vous- comme ça, oui. ouais. Bon, la relation entre elle et le rôle de Marie, Ouais, et aussi avec l'autre comédienne qui fait Marie plus âgée, ok. Et donc les tournages ont été faits dans des moments différents. Et comment c'était pour composer ce personnage? Parfait. Então, a Sandra é uma atriz muito generosa e profissional. O que aconteceu foi que eu gravei quase todas as minhas cenas na primeira metade e ela na segunda. Assim, a gente não se via muito. Só que a Sandra, como eu disse, que é muito profissional, ela vinha, quando ela não tinha cenas, ela vinha para assistir e ela ficava observando como é que eu falava, o meu sotaque, os meus gestos, e ela vinha depois me perguntar: fala essa palavra pra mim, como é que você fala essa palavra? Aí ela anotava assim, aí ela, faz um sorriso, tá bom, aí ela anotava, e ela se adaptou completamente a mim. Isso foi um presente pra mim, realmente, muito generosa. Ela realmente fez esse trabalho de manter essa continuidade comigo. E eu acho que dá pra ver no filme. Tem umas expressões faciais, umas coisas que são similares, assim, entre a gente. É uma experiência rara, né? Porque geralmente um jovem ator que se adapta ao Sim. veterano. Mas Ah, que bonito. ela fez isso. Eu E vou falar fisicamente pra ela. também. Fisicamente. Sim, fisicamente também. Elle dit que Sandra est très professionnelle et généreuse et que la première partie a été tournée par elle et la deuxième par Sandra, mais qu'elle venait assister, vous savez. Oui. Et donc elle notait les sourires, les expressions, et à la fin on peut voir justement que ça se maintient. Et qu'il dit que c'est différent parce que normalement l'acteur plus jeune, c'est celui qui fait ça. Et alors maintenant, Là, ça s'est fait comme ça. Ouais. E sobre, agora vamos perguntar a Marie, sobre Anne, como eu apontei, né, na pergunta anterior, a do Rocher, a Madame do Rocher, certamente a gente tem muitos arquivos, né, justamente pelo pioneirismo que ela representa. Mas me perguntou talvez sobre a mãe dela, né? Então, como foi esse processo de criação dessa personagem e se existia algum documento, alguma fotografia, enfim, qualquer coisa concreta que talvez te ajudasse a encontrar o personagem dessa mãe. Donc cette Madame du Rocher a peut-être beaucoup d'archives ou des photos sur elle. Comment c'était le processus de faire celle-là, et si ça a parti de cette documentation, de ces photos? Il n'y a pas faire cette beaucoup mère. de... Ouais, il y a aucune photo de la mère, en Ah fait. bon? Não tem nenhuma foto. Ah, Donc j'avais la liberté totale de La faire, liberdade total. mais j'ai surtout lu le scénario avec des indications où on voit un peu le personnage, on voit que c'est une femme un peu fantasque, un peu très forte au niveau de sa sexualité, de sa sensualité. Elle est très assumée. Elle a ce rapport aussi avec sa fille qui est très fusionnel. Et donc c'est une invention totale, il n'y a pas de base que j'ai pu avoir. Ela fala que é uma invenção total, que não tem essa base, porque não tem essa foto dessa mãe, que tinha uma liberdade total, que ela leu esse roteiro
muito, né? Muito. E essa personagem era um pouco fantástica, que ela era muito assumida na sexualidade, na sensualidade e nessa relação fusional com a filha. Então ela tinha essa liberdade total. Et Bronstein aussi, Laetitia Bronstein qui a fait nos costumes, elle a beaucoup aidé aussi à mon personnage. Les costumes, les Ouais, habits. les habits. Laetitia Bronstein, c'était la costumière. Hein. Là, c'est une grande designer de vêtements ici au Brésil. D'accord. Et elle a créé des robes très agréables à porter, Et donc, j'avais pas le sentiment, comme on a souvent dans les films d'époque, d'être enfermée dans un corset, des habits très comme ça. C'était les habits faits par elle, qui étaient très intelligents. J'étais dans un pyjama. Ela fala que a Letícia Bronstein, que é uma grande figurinista brasileira, fez roupas e vestidos incríveis porque eram muito agradáveis de vestir, que não eram como essas roupas de época e que ela se sentia num pijama. A Marie falou sobre as chances também de improviso. Eu quero muito perguntar sobre um aspecto que me chama muito a atenção, eu gosto muito no filme, nessa primeira metade onde vocês estão presentes, que é como a tragédia é encenada até a última potência, quando algo trágico acontece, vocês desempenham ali de uma forma desesperadora, né? É muito sangue, é muito choro, você sente às vezes até a alma saindo do corpo. Eu quero perguntar para vocês, né, como que é atuar nesses momentos, né, que exige a última potência que vocês podem entregar como atrizes dramáticas. Il dit que dans cette premier morceau du film que vous êtes les deux, il y a cette tragédie, cette ultime tragédie, et il y a on dit une puissance, et de sang, et de pleurs, et qui dit que c'est comme si l'âme sortait du corps, et comment c'était faire la tuation, on dit, le jeu à ce moment-là. Mais c'est tragédie. Oui, mais c'était facile parce que tous les éléments étaient justes et la base était juste. Donc quand on a fait ces scènes, c'était arrivé vers la fin du tournage, donc on était bien dans nos rôles et avec Jeanne, je pense que vous parlez de la scène quand je meurs, c'est ça? Se você fala da cena onde a mãe morre. Ça, c'était très facile, très facile. Ela disse que foi muito fácil porque os elementos eram muito concretos, muito justos, muito certos e que essa base era muito concreta. Então foi no fim da filmagem e nessa morte, então, nesse momento foi muito fácil, ela diz. Oui, parce que elle était très impliquée aussi. On était toutes les deux très impliquées dans les scènes, donc c'était très facile. Après, la scène à l'hôpital psychiatrique, là, c'était de l'impro et c'était comme je disais tout à l'heure, mais c'est un cadeau, quoi. C'est facile. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est facile. Les émotions au cinéma, c'est ce qu'il y a de plus facile. Si le contexte est juste, si ce qu'on a à faire est juste, ça sort tout seul. Parce que nous sommes les acteurs sont on est traversé par tout ça. Donc il suffit d'ouvrir. C'est vraiment un travail d'énergie et de canalisation. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas technique. En tout cas, c'est pas quelque chose d'une technique. C'est pas une technique. C'est vraiment être dans le moment présent, être avec l'autre et d'être dans la situation. C'est comme ça que moi j'ai fait, toujours. Ela diz que, sobretudo no hospital psiquiátrico, que é um improviso. A Jane estava muito implicada, muito concentrada e que ela não tem outra palavra senão que foi um presente, que foi fácil
E que essa emoção, ela diz que é o mais fácil, porque se o contexto está certo, se tem essa base que ela diz certa, é uma questão de energia, uma questão de vibração e de canalização. E que o ator está ali para se abrir, e que foi então fácil. Que não é técnica, é estar no momento presente. C'est pas intellectuel, Não é intelectual. c'est pas une technique. Non, c'est détente, relaxation et recevoir. Que é um relaxamento, uma détente, tá relaxado mesmo, e receber. É um canal. Et tous les éléments, parce que il y a des choses plus difficiles qui sont par exemple quand on tourne en blue screen, quand on fait les films en blue screen, ça c'est très dur parce que c'est beaucoup l'imagination, c'est beaucoup de travail. Mais quand on tourne en décor réel avec des bons acteurs et que tout est là, les vêtements, les décors, la lumière, et qu'on est dedans quoi. On est dedans. Donc c'est Jeanne, elle disait tout à l'heure aussi qu'elle avait dans les scènes où elle rentre dans le symposium, je sais pas comment on appelle. L'école, ouais, l'amphithéâtre. Et les hommes, ils lui crient dehors, dehors, et ils la traitent de mal. Et elle le recevait vraiment, même s'il jouait. On est en condition à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est facile, parce que c'est un privilège d'avoir à jouer dans des conditions comme ça. Et c'est pas toujours le cas. C'est de moins en moins le cas. Mais vraiment, moi je trouve en tout cas, je sais pas comment tu le vis, trouver l'émotion, ça vient tout seul, non? Non, moi j'ai moins d'expérience que toi aussi. Non, mais c'est quelque chose qui me fait encore un peu peur, mais elle est forte. Non, mais elle est super forte, parce que j'ai jamais cru que non, t'étais toujours dans l'émotion à chaque prise, tout le temps. Parce que tu y croyais, je t'ai pas jamais vu une fois à côté. C'est gentil. Tu vois, ou galérer, ou dire je dois me concentrer, attends, je me concentre. Et là les larmes, non, tu fais pas ça. Tu es normal et soudainement on dit moteur et tu es le personnage et tu joues quoi. Bom, oui. Oui. Ela fala que ela diz que é fácil porque quando está tudo dito não é um blue screen. Então ela está lá com o decor, com as roupas, com os atores verdadeiros, com tudo verdadeiro. Então é um privilégio, ela diz, ter essa cena para interpretar. E na cena da Jane, quando tem os homens que gritam com ela para ela sair, é um privilégio porque está ali e é cada vez menos o caso de fazer filmes assim, né? Sem ser em blue screen. E ela diz que a emoção vem sozinha e pergunta para a Jane, isso não é tão fácil? E ela diz... Bom, para mim não sempre, porque é uma coisa que eu sou menos experiente um pouco, mas que ela diz, mas você está lá o tempo inteiro com a lágrima no olho, que está tudo fluindo, mas que a gente acredita também na tua emoção assim. Você quer complementar algo sobre essa questão? Não, mas eu concordo muito com a Marie-José. Eu acho que, bom, para mim, eu tinha umas cenas que eu tinha medo, né? Cena da morte da mãe, da morte do marido, cena pós-estupro também. Mas como a Marie-José disse, a gente teve umas condições muito boas, assim, pô, marido morto tá ali, tá morto, tem sangue correndo nas mãos, sabe? Essas coisas são muito reais e ajudam muito a criar o momento naturalmente, mas eu tinha medo. E essa cena, depois do estupro, na verdade é uma cena pequenininha no filme, mas a cena durou 15 minutos. Foi um plano sequência, assim que fala? Sim. Que eu tava sozinha com o André Dina, que é diretor que também filma, com o André Dina e com o cara do som. A gente tava sozinho na sala e eles me deixaram fazer o que eu quisesse durante 15 minutos, assim. E isso raros são os filmes que o diretor vai te deixar fazer isso, sabe? Sim. E o Dida gritando, agora vai vomitar! Agora, pô, se limpa aí, pô, agora pega a faca, assim. E eu, caralho, pô. Isso ajuda muito. A emoção chega e você tem um diretor só, tipo assim, acolhendo a emoção que
e te deixando livre nesse espaço. Por isso que as condições foram incríveis. C'est pas une question d'expérience, c'est une question de confiance. C'est ça. Não é uma questão de experiência, mas é uma questão de confiança. Parce qu'elle dit, vous avez compris, oui, elle dit compris. qu'elle avait peur dans ces scènes du père, Oui. de la mort et de l'abus, mais qu'il y avait du sang, qu'il y avait, Oui, que et c'était ça réel dans t'aide. l'émotion, Oui. et que surtout ce directeur l'a laissé libre pour faire 15 minutes d'improvisation avec lui en disant fais ceci, fais cela, alors vomi, prends le Ouais, couteau. la scène après le viol, Ouais. on a fait C'est 15 minutes de plan séquence et il coupait pas quoi. Ouais, C'était ouais, trop bien. ouais. Non, mais c'est ça, on a eu de la chance. Hein. Bom, eu vou ter que encerrar, já me pediu ali. Muito obrigado. Claro. Esse Ah, beijo. Ah, obrigado.